Olá, olá! Vamos falar agora um pouco nesse xadrez eleitoral da disputa majoritária, proporcional, a federação e coligação. Sei que você já passou por esse assunto em outras aulas, mas agora nós vamos apelar para alguns outros aspectos importantes. E vai ser uma aula rápida, simples, então vamos lá. Necessariamente você tem uma organização dos partidos políticos, né, que favorecem um cumprimento de metas, né? As disputas majoritárias, ou seja, para prefeito, governador, senador, que é uma disputa majoritária, por mais que o cargo seja de legislativo, governador distrital, presidente da república, ela é organizada de uma forma diferente das campanhas proporcionais. A pior disputa que existe é para vereador, meu amigo. Então, se você vai ser candidato a vereador, se prepare. É a disputa mais complexa que existe. Por quê? Todo mundo tem um candidato a vereador para chamar de seu. Existe na sua esquina um familiar, um primo, alguém que vai se candidatar possivelmente. Então, você se preparar para a campanha proporcional, né? Ou seja, de disputa para vereança, de disputa para o legislativo, é diferente de se preparar para uma campanha majoritária. Na campanha majoritária, o partido ele vai influenciar de diversas formas. Em geral, as campanhas majoritárias são muito caras, envolvem muito recurso financeiro. Por quê? Porque você tem que distribuir o seu número, o seu nome, a sua figura para uma cidade toda. E isso envolve, obviamente, uma projeção de imagem, né? Envolve a produção de vídeo, envolve pessoas para estar com você para fazer a logística da sua campanha, às vezes um motorista, porque você vai fazer 7, 8, 9, 10 agendas no mesmo dia, uma logística de distribuição de material, bandeira, panfleto, organização de grupo no WhatsApp, organização no grupo no Telegram, Instagram. Então, você vai precisar de uma estrutura de recursos humanos e de recursos financeiros muito grande. Ou seja, o dinheiro é algo essencial para que você tenha uma disputa majoritária com capacidade de ser competitivo. E aí, outros fatores vão influenciar. Quem está em busca de uma reeleição, a gente chama na teoria que vai em busca de um plebiscito. E esse plebiscito está muito relacionado à aprovação ou não de um governo. Porque a máquina pública ela é muito poderosa. Por que ela é poderosa, João? Porque os cargos comissionados, o governo, ele funciona através de uma estrutura hierárquica. E essa estrutura hierárquica vai trabalhar, em geral, para se manter nos seus cargos. Ou seja, já existe uma organização da própria administração pública que favorece uma reeleição. Então, enfrentar uma reeleição, meu caro candidato, é algo complexo. Por quê? Porque você tem que ter uma estratégia bem alinhada para que seus tiros sejam certeiros. Ou seja, os tiros contra os seus adversários sejam, obviamente, canalizadores de uma energia que faça você vencer a eleição. E como que essa máquina trabalha para uma reeleição? Através de entregas de obras públicas, através de entregas de boas políticas públicas, através da aparição naturalmente na mídia, né, daquele mandatário que já está no posto. Então, a disputa majoritária ela é mais complexa nesse sentido e os partidos têm uma condição fundamental para se articular e colaborar com você na disputa contra um candidato que está indo em busca da reeleição, ou também um partido pode te apoiar nessa configuração nova quando a gente está numa disputa onde não há reeleição, ou seja, só a tentativa de continuidade de um grupo político. Porque é muito difícil você ter um cenário onde o mandatário não queira fazer um sucessor. Isso, em geral, o que acontece é os mandatários, os prefeitos, os atuais prefeitos, querem fazer um secretário, um familiar, alguém como sucessor. Então a gente tem que entender um pouco desse cenário, né? E o partido ele vai se envolver nesses acordos, obviamente, para cargos no governo, para ocupar espaços e as legendas têm total importância nesse cenário. Por quê? Porque os vereadores que estão ali na Câmara Municipal, muitas vezes eles podem ter acesso a cargos públicos e esses cargos vão fazer campanha, gente. Todo mundo que está na administração pública, quando se está em cargos de confiança, em cargos de recrutamento amplo, estão naturalmente ligados a um grupo político. Por quê? Porque eles querem se manter em seus cargos. Essa é a ordem natural das coisas, né? Então, a gente tem que entender um pouco nesse contexto da disputa majoritária esses sintomas, esse diagnóstico do cenário, para que você consiga se inserir e desenhar uma estratégia que seja eficaz
para que você consiga vencer a eleição. E aí, existe o fenômeno da transmídia, que a gente vai tratar mais para frente, que é extremamente importante. Você tem que ter boas redes sociais, você tem que ter uma boa comunicação, uma boa forma de canalizar sua comunicação, mas também tem que aparecer na mídia tradicional para ter credibilidade. E o partido pode te ajudar muito nisso. Porque a partir do momento que você se torna pré-candidato, porque você só se torna candidato depois da convenção, lembra? E se você se chamar de candidato antes da convenção, você pode levar uma multa eleitoral e você pode ter consequências do ponto de vista jurídico da sua campanha. Então tem que ter cuidado. Então, sendo pré-candidato, você já começa a acessar a visibilidade. E essa visibilidade você só vai ter também com o apoio do seu partido político e do seu grupo político. Para além disso, você tem a influência das federações. Hoje, a gente já conhece, já é homologada, 3 federações para a disputa de 2024. A Federação Brasil da Esperança, que é formada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Verde e pelo Partido Comunista Brasileiro, que é o PCdoB. Essa federação, ela vai se operar na disputa de forma conjunta, como se fosse um partido único. Então, se você for filiado ao PV, se você for filiado ao PCdoB ou for filiado ao PT, você vai ter uma distribuição de vagas conforme as regras que foram definidas pela federação. A federação PSOL e Rede, então se você vão também agir como uma federação, ou seja, se você for filiado ao PSOL ou à Rede, você vai ter um número de vagas limitados para disputar a eleição, e essas regras dessa própria federação para essa disputa, e a federação PSDB e Cidadania, que também já está consolidada, e também vão agir como uma federação única, ou seja, tem as suas regras de distribuição de vagas para a disputa eleitoral. Então esteja atentos a essas mudanças e constituições de federação, de uniões e até de fusões nos partidos políticos para entender como vai ficar esse cenário até abril de 2024. As influências das federações é algo importantíssimo. Por quê? Porque isso vai chegar e alcançar a cláusula de desempenho dos partidos, ou vai neutralizar a possibilidade do partido deixar de acessar esses recursos públicos, ou vai favorecer que se tenha mais recursos públicos para as campanhas eleitorais. Lembrando que não existe só uma forma de fazer campanha com dinheiro público, você pode fazer vaquinha, você pode desembolsar dinheiro do seu próprio bolso, você pode ter familiares com pessoas físicas que doem para sua campanha. Então há muitas formas de arrecadar e há formas sim de fazer campanhas baratas, com mobilização, mas para isso é preciso que você invista energia e trabalho. Então você vai assistindo o curso da Tem Base e já vá trabalhando, porque não dá só para estudar. O importante é a gente ser executor. Executar nossa estratégia, executar nossas condições de ser candidato. A organização conjunta nesses mesmos núcleos, né, as federações, ela se dá também pós-eleição. Ou seja, a força da federação ela não está restringida ao período de 45 dias na eleição ou ao período, basicamente, dessa pré-organização eleitoral. Ela também se estende nos governos. E isso é uma novidade importantíssima para a gente se atentar. Se você é dessa cidade de 5 mil habitantes e seu prefeito ou o prefeito que é opositor e você não gosta, não vai com a cara dele, vai disputar dentro de uma federação, como por exemplo PT, PCdoB e PV, e você se filiar a um partido que compõe essa federação, após a eleição, caso vocês dois tenham sucesso na eleição, vocês vão ter que trabalhar de certa forma conjuntamente. Tudo bem que há uma conversa para outros 500, né? Para outro momento, João. Mas é importante dizer que a federação não se restringe só à eleição. Importante lembrar. A organização conjunta, então, é isso, assim. É você entender que você tem uma sintonia nos programas de governo e na influência que esses partidos vão sofrer da federação. A distribuição de vagas é importantíssimo. Por quê? Porque dependendo do resultado eleitoral de 2022 ou de 2018, dependendo das regras aí da federação, isso vai afetar em quantas vagas cada partido tem nessa federação. E o rompimento com as restrições do fundo partidário é essencial. Por quê? Porque isso faz com que você tenha mais capacidade de captar recursos. Você, candidata mulher, tenha certeza que você tenha mais chance de captar esse recurso, entendendo o péssimo cenário brasileiro de candidaturas femininas no Brasil. Ou seja, a gente tem aí 30% da cota, né, do fundo partidário, do fundo eleitoral, para que as mulheres consigam fazer suas campanhas. Então busque as suas lideranças partidárias, o partido que você escolher, para acessar esse recurso. Isso é importantíssimo. O papel do Centrão, né? O que é o Centrão? O Centrão
dentro da perspectiva, foi comumente chamado assim, como os partidos que têm condições para dar governabilidade aos governos que se elegem majoritariamente, né? E o Centrão, nacionalmente, ele dá apoio ao Congresso, no Congresso, ao presidente eleito, né? E isso se transforma em recursos. Esses recursos chegam como nos municípios? Através, em geral, de emendas parlamentares. E isso é uma racionalidade que os candidatos usam para tentarem se reeleger ou para tentarem se eleger. Então, a articulação política é essencial para que você construa diálogo e também consiga acessar esse recurso que não é direto. Não é um recurso financeiro para financiar a sua campanha, mas é um recurso que mostra que você tem capacidade política de trazer conquistas para o seu município. Então, esse sistema de governabilidade que a gente vem vivendo favorece isso, que você busque emendas parlamentares, principalmente desses partidos que compõem o centrão, que compõem a base do governo, que têm mais acesso a condições de emendas parlamentares, para tentar apresentar para o eleitor que você é uma pessoa articulada que traz benefícios para a sua comunidade, para o seu eleitorado. Isso é uma possibilidade de ação. Então você pode anotar aí como uma atividade, né? Procurar uma liderança, um deputado, para conseguir uma emenda parlamentar. Isso é importante. É assim que está funcionando a política no Brasil hoje. Os cargos no governo também é uma capacidade econômica, política, financeira, de recursos, né? Que vai favorecer as pessoas disputarem ou não a eleição. E isso também é importante para você estar visualizando no seu cenário. E o presidencialismo de colisão que a gente vive, ele favorece um pouco daqueles parlamentares que estão na base de ter acesso a esses recursos. Não vai ser diferente no seu município quando você vencer a eleição. Então, se você for da base do governo, possivelmente você vai ter mais acesso à administração, mais acesso ao prefeito. Mas ser oposição não é ruim, porque isso te dá a possibilidade também de criticar sempre que necessário, e a oposição de forma intensa gera também resultados e frutos eleitorais. Então, organizando direitinho, todo mundo ganha. Para além disso, é importante a gente perceber essa sutileza na diferença entre a campanha majoritária e a campanha proporcional. Na campanha proporcional, meu amigo, você está num barco remando com um monte de gente junto. E aí a disputa é para quem vai estar na dianteira. Então, você tem que ter um conjunto de votos que o partido vai ter e a sua quantidade de votos tem que superar de todos aqueles seus companheiros que estão remando com você. Já na disputa majoritária, você está disputando de uma forma conjunta para ter a maioria dos votos. Mesmo que em um município com menos de 200 mil eleitores, 200 mil habitantes, você não vai ter segundo turno. Então, às vezes, ter 31% dos votos é o suficiente para te eleger prefeito ou prefeita da cidade que você está. Então, as estratégias são distintas e é importante você estar atento a isso. E assim a gente termina a nossa aula. Até a próxima, pessoal!